Olá, grupo 4! A nossa atividade de hoje é bem legal, tenho certeza que vocês vão adorar. É aqui no livro Letrar, na página 30. Pelos desenhos vocês podem imaginar já o que é, né? História tintim por tintim. Aqui, grupo 4, nós vamos relembrar 3 histórias. Uma delas nós já estamos estudando, que é a do lobo e os 7 cabritinhos. Nós vamos relembrar mais 2 histórias que também tem como personagem o lobo, que é a Chapeuzinho Vermelho e os 3 porquinhos. Vocês lembram dessas histórias, né? Mas, pra gente lembrar bastantão delas, a prof vai contá-las para vocês novamente e vamos relembrar também da história do lobo e os 7 cabritinhos que a gente vem estudando, certo? Vamos cantar nossa música então para começar nossa história? E agora, grupo 4, uma história eu vou contar. Batam palmas bem contentes, batam palmas sem parar. Re, tralalá, tralalá. Vamos lá, então. Primeiro, vamos relembrar nossa história do lobo e os 7 cabritinhos, né? Que ela tá bem fresquinha na memória. Ó, como que acontece essa história, grupo 4? Primeiro, a mamãe fala o que para os cabritinhos? Que ela vai aonde? Ao mercado. E fala assim, filhos, vocês não podem abrir a porta para estranhos, principalmente para o lobo. Ok, mamãe. A mamãe foi ao mercado. Assim que a mamãe saiu, alguém bateu na porta. Os cabritinhos foram lá e falaram, quem está aí? E o lobo falou assim, sou eu, a mamãe. Eles, muito espertos, olharam por debaixo da porta e viram que não era a mamãe, porque as patinhas estavam escuras e as patinhas da mamãe são brancas. Eles falaram, não é você, mamãe, é o lobo que está nos enganando. Muito bem, não abriram a porta. Passou-se um tempo, o lobo, muito esperto, foi colocar as patas dele dentro de um saco de farinha para ficar branco igual as da mamãe. E voltou na casa deles novamente. Bateu na porta. E eles olharam por debaixo e viram que as patinhas eram brancas. Abriram a porta. O lobo entrou, comeu todos os cabritinhos, menos o mais pequenininho que se escondeu aonde? Dentro do relógio de parede. Quando a mamãe chegou, ele contou tudo o que havia acontecido para a mamãe cabra. Então os dois foram atrás do lobo e encontraram o lobo dormindo. Olha aqui, o lobo estava dormindo e então a mamãe fez um corte na barriga dele, tirou os cabritinhos e encheu a barriga de pedra, que ficou super pesado, que o lobo quase não conseguia se mexer. Quando ele foi tomar água, caiu no rio e morreu afogado. Assim, a mamãe e os 7 cabritinhos viveram felizes para sempre, sem o lobo por perto. Agora, essa foi a história do lobo e os 7 cabritinhos, né? Agora, a prof vai contar para vocês, pra gente relembrar a história dos 3 porquinhos. Eu tenho certeza que vocês sabem, mas é só pra gente estar bem atento na memória, ok? Era uma vez 3 porquinhos que saíram da casa de sua mãe. Cada um construiria a sua própria casa. Seguiram caminhos diferentes. O primeiro porquinho construiu a sua casa com palha. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Olha lá os porquinhos, ó. Saindo da casa da mamãe, os 3 bem felizes. Chegou um lobo que queria comer o porquinho e disse, abra a porta ou derrubarei esta casa com um sopro só. O porquinho não abriu. O lobo soprou e derrubou a casa. O porquinho fugiu. O segundo porquinho fez a sua casa com galhos de árvores. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Ó, aqui é a primeira casa, olha, a casa de palha, o lobo soprou e ela caiu. Então, o porquinho saiu correndo para a casa de seu irmão. O seu irmão construiu uma casa de galhos de árvores. Outra vez veio o lobo. Porquinho, abre a porta, eu vou assoprar e derrubar tudo. O porquinho não abriu, o lobo assoprou e derrubou.
Mas o porquinho fugiu e se escondeu, e o lobo queria saber: onde se meteu esse porquinho? Mas, na verdade, eram os dois porquinhos, né? E o lobo fez o quê? Soprou a casa onde eles estavam, que era de árvore, de galhos de árvore, e a casa caiu também, que era de madeira. Então, eles correram para o terceiro porquinho, porque ele construiu uma casa de tijolos. Mas, desta vez, o lobo soprou até cansar e não derrubou a casa. O lobo resolveu descer pela chaminé, mas a lareira estava acesa e ele saiu com o bumbum pegando fogo, grupo 4. Olha lá, ele soprou e soprou e soprou, mas a casa não caiu porque ela era de tijolos. Então ele tentou entrar pela chaminé, mas caiu com o bumbum no fogo e teve que sair correndo. O lobo foi embora e os porquinhos ficaram muito felizes morando na casinha de tijolos. Olha lá os 3 porquinhos. Claro, né? Porque a casinha de tijolos era mais segura. As outras casinhas com sopro, o lobo derrubou elas. Então, eles foram morar os 3 juntos novamente, né? Agora, a história da Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá. Que também tem o lobo, né? Era uma vez uma menina conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe pediu que ela levasse uma cesta de doces para sua vovó, que morava do outro lado do bosque. Olha lá, Chapeuzinho Vermelho. Por que mesmo que ela era chamada de Chapeuzinho Vermelho? Vocês lembram? Porque ela usava um capuz, ó. Um capuz vermelho. Então, todas a conheciam como Chapeuzinho Vermelho, pelo seu capuz. Caminhando pelo bosque, a menina encontrou o lobo. Aonde vai, Chapeuzinho? Perguntou o lobo. Vou à casa da vovó levar uma cesta de doces, respondeu a Chapeuzinho. Muito bem, boa menina. Por que não leva flores também? Olha lá o lobo, ó. Olha a cara do lobo. Que sem vergonha. Conversando com a Chapeuzinho. Enquanto o Chapeuzinho colhia as flores, o lobo correu para a casa da vovozinha para chegar antes que ela. O que será que ela ia fazer? Que ele ia fazer lá na casa da vovozinha? Olha lá a casa da vovozinha, ó. O lobo bateu na porta e, imitando a voz de Chapeuzinho Vermelho, pediu para entrar. Ele bateu na porta. A vovó deixou, porque como que ele falou? A vovó falou para ele: quem é? E ele falou: é sua netinha, vovó. Então ela deixou ele entrar, achando que era Chapeuzinho Vermelho. Assim que o lobo entrou, deu um pulo e devorou a vovó inteirinha. Depois colocou a touca, os óculos e se cobriu, esperando o Chapeuzinho. Olha lá, ele pegou a vovó, tadinha. Esperando a Chapeuzinho. Vamos ver o que vai acontecer. Quando o Chapeuzinho chegou, o lobo pediu para ela chegar mais perto. Vovó, que orelhas grandes, disse Chapeuzinho. É para te ouvir melhor, disse o lobo. Que olhos enormes, vovó. É para te ver melhor. Que nariz comprido. É para te cheirar. E essa boca, vovozinha, que grande! É para te devorar. Então o lobo pulou da cama e correu para pegar Chapeuzinho. Olha lá, saiu da cama todo faminto, tirando todos os acessórios da vovozinha para pegar Chapeuzinho. Será que ele vai conseguir pegar ela? Um caçador que passava perto da casa ouviu o barulho e foi ver o que era. O lobo tentou fugir, mas o caçador atirou e matou o lobo. Olha lá o caçador. Chapeuzinho apareceu e disse que o lobo havia engolido a vovó. O caçador abriu a barriga do lobo e atirou a vovó sã e salva. E teve um final feliz, não é mesmo?
Todas as histórias, por mais que o lobo fosse incomodar, por mais que o lobo fosse pegar eles, teve um final feliz. Porque o lobo terminou sempre mal. Ele morreu, o outro ele não conseguiu pegar os 3 porquinhos, e lá da mamãe ele caiu dentro do rio dos 7 cabritinhos, não é mesmo? Então ele não conseguiu pegar, né? E como que é? Vamos cantar nossa música que terminamos a história? E agora, minha gente, a história terminou. Batam palmas bem contentes, batam palmas quem gostou. Re, re, tralalá, re, re, tralalá. Tenho certeza que vocês adoraram rever essas histórias, não é mesmo? A prof também, porque eu adoro essas histórias que tem lobo. E a prof contou essas 3 histórias pra gente conseguir fazer a nossa atividade aqui do material, certo? Ó, aqui tem os 3 títulos das nossas histórias. O lobo e os 7 cabritinhos, os 3 porquinhos e a Chapeuzinho Vermelho, certo? E tem, grupo 4, os desenhos, 3 desenhos de 3 lobos. E o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que olhar a imagem, a primeira imagem. A primeira imagem é o quê? É um lobo soprando uma casa. Essa imagem aqui é de qual história? Se ele está soprando uma casa, é dos 3 porquinhos, né? A prof vai pegar aqui a canetinha, vocês pegam canetinha, lápis de cor, lápis de escrever, que se caso é errado e pode apagar, certo? E vamos ligar ao título da história, certo? Então, nós vamos analisar um pouquinho. A primeira imagem, então, é do lobo soprando uma casa. Então, é da história dos 3 porquinhos. Vamos analisar aqui um pouquinho, ó. Os 3 porquinhos. Os tem que começar com o, certo? Então, da Chapeuzinho não é, certo? Então, vai ser o segundo aqui, ó. Então, nós vamos ligar aqui, tá bom? Agora, a segunda imagem é o lobo aonde? Deitado aonde? Numa cama? Deitado numa cama, usando óculos, usando uma touca, coberto. De que história que é esse lobo? Da Chapeuzinho Vermelho. E a história da Chapeuzinho Vermelho começa, Chapeuzinho começa com a letra C, da prof. Camila, da Clarinha, né? Então, nós vamos ligar lá, da Cecília. Ó, vamos ligar lá o lobo, a imagem do lobo lá no título da história da Chapeuzinho Vermelho. E a última imagem é o lobo que, olha lá, com um saco de farinha na mão, fazendo um monte de rastros de farinha. Então, o lobo, esse lobo aqui, é da história do lobo e os 7 cabritinhos. Foi o único que sobrou. Então, nós vamos ligar lá embaixo na imagem, ó. E assim vai ficar a nossa atividade. Prontinha, feita. Gostaram dessa atividade? Tenho certeza que sim, porque a prof também adorou. E adorou rever essas histórias com vocês. Assistam esse vídeo várias vezes para vocês relembrarem as histórias, tá ok? Beijos, grupo 4!